Outra vez chegando até você para mais um Falando ao Coração, o programaço de cada dia, para que você possa viver e desfrutar das bênçãos gigantescas que Deus tem para o viver. É um privilégio encontrar com você, vencedor, com você, vencedora. Um privilégio encontrar com você, sustância, forte, abençoado, vitorioso, porque eu quero que você seja ainda mais abençoado, mais vitorioso, mais feliz, fazendo o maior sucesso do mundo. Esse é o meu propósito. Eu venho aqui justamente para que eu possa ministrar na vida de cada um aquela palavra que fortalece de dentro para fora. Porque tem muita gente que faz as coisas tentando dizer para as pessoas que elas têm que resolver de fora para dentro. Eu trabalho ao contrário. Eu trabalho o seu interior. Eu procuro trabalhar o seu coração. Eu procuro trabalhar a sua mente, para que você possa coordenar a sua vida partindo de pressupostos importantes e estabelecendo rotas maravilhosas que devem ser alcançadas. Então, vamos viver durante o programa de hoje, que dura meia hora, momentos intensos e preciosos de meditação na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia é a maior fonte de bênçãos que nós temos nesta vida? A Bíblia nos inspira, a Bíblia nos fortalece, a Bíblia nos faz chegar mais perto de Deus. A Bíblia é um livro de promessas, é um livro de conselhos, é um livro de ensinos, é um livro de caminhos importantes para uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Por isso eu quero contar com você durante esta meia hora, para juntos orarmos, para juntos meditarmos na palavra, para juntos vivermos momentos preciosos e maravilhosos na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma obra importante e gloriosa para fazer na vida de cada um de vocês. E aquilo que Deus tem para fazer é algo grande, é algo precioso, é algo maravilhoso, porque o Senhor tem sempre algo glorioso para nos proporcionar e nos fazer vitoriosos em tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que sonhamos, em tudo aquilo que projetamos. Vamos caminhar juntos, portanto, fazendo do programa o nosso encontro com Deus, o nosso momento de devoção, o nosso culto a Deus, para trabalhar justamente o nosso interior, porque o interior, quando está bem, reflete no seu exterior coisas boas e preciosas. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus a recompensa na vida de todos os que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer o programa. Por isso eu chamo os contribuintes do programa de evangelistas associados. São pessoas que, entendendo a importância de um programa como este, que fala da palavra de Deus, que leva o plano da salvação, que procura ajudar as pessoas a vencer as suas dificuldades, seus desafios, então elas contribuem para que o programa não venha parar. Já estou no ar há mais de 20 anos e nesse tempo eu tenho visto a boa mão de Deus estendida e obras importantes sendo realizadas na vida de muitas pessoas pelo mundo afora. Por isso eu louvo a Deus por todos vocês que contribuem. Se você ainda não contribui, entre em contato conosco e venha contribuir. A segunda oração é a oração do altar da intercessão, quando eu vou orar por todos vocês e orar por todas as pessoas cujos nomes serão enviados para mim. Você vê aí na tela 2 números de telefone, um deles é o fixo, o outro é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, se você tem o WhatsApp, por escrito com o seu nome e quantos nomes você quiser incluir para que sejam apresentados no altar da intercessão de hoje. Caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo, alguém vai te atender, lógico, no horário de funcionamento da igreja, e você pode também colocar o seu nome no altar da intercessão. E este altar da intercessão não funciona só aqui no programa, não. Eu tenho todos os dias no templo cultos de oração, e esses cultos também oram. Nestes cultos, oram por todas as pessoas que estão colocando seus nomes no altar da intercessão. Vamos viver esta obra de fé, esta obra de bênçãos, esta obra de vitórias, que através do Falando ao Coração você tem a oportunidade de desfrutar, para que você possa ser alguém forte, alguém feliz, alguém abençoado, alguém vitorioso. E Deus tem sempre coisas grandes e preciosas para nos proporcionar.
proporcionar, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Quero convidar você para estar conosco aqui na Betel neste final de semana. Nós teremos no domingo 2 cultos, 10 da manhã e 7 da noite. Ter você conosco será sempre um privilégio. Venha com alegria, no calor, ou na chuva, ou no frio, seja como estiver o tempo, não fica quieto em casa, não cruza os braços, não para na caminhada, vamos juntos servindo a Deus e buscando a Ele com alegria. 10 da manhã, domingo, 7 da noite, também no domingo, você escolhe um destes cultos e viva conosco momentos intensos, preciosos e também gloriosos. Lembrando que este culto de domingo é dia de Santa Ceia, primeiro domingo do mês de outubro, nós teremos Santa Ceia pela manhã e à noite estará conosco o pastor Armando, que é pastor de uma das igrejas do ministério do pastor Silas Malafaia no Rio de Janeiro. É um servo de Deus muito aprovado, um ministro que ministra a palavra com muita autoridade e ele estará conosco tanto no culto da manhã como no culto da noite. E eu convido você para vir e viver conosco momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Vamos então orar. Eu quero aqui ler alguns nomes que chegaram para mim, de pessoas que, atendendo o nosso apelo, tornaram-se em evangelistas associados. Eu louvo a Deus pela decisão de vocês. E se você ainda não decidiu para me ajudar, eu peço para que você entre em contato conosco e passe uma mensagem dizendo que você também quer contribuir. Alguém vai entrar em contato com você. Eliana Marques Póvoa Borges, de Aparecida de Goiânia, Francisca de Fátima Carvalho, da cidade de Formosa, lá próximo a Brasília, Gersília Ribeiro Moraes, de Anápolis, Goiás, a Manchester, Goiânia, Eni Cardoso dos Santos, de Goiânia, Érica de Resende, de Goiânia, Maria Marta de Almeida, de Aparecida de Goiânia, e também Marta do Socorro Alvão Pinheiro, de Blumenau, em Santa Catarina. Eu louvo a Deus por vocês aqui de perto, vocês de longe, e saiba, a contribuição de vocês tem um valor extraordinário. E nós vamos juntos nesta caminhada, pensando em Cristo, fazendo a obra de Cristo, levando as bênçãos dele nos corações de muitas pessoas. Oremos então. Senhor Deus e Pai, sou agradecido por mais estas pessoas que vêm somar comigo nesta obra evangelística e missionária, e peço a tua bênção na vida de todos os que, no transcorrer do tempo, têm aberto os seus corações para contribuir, para que este programa continue fazendo esta história importante de diariamente estar abençoando vidas pelo mundo afora. Abençoa, recompensa cada evangelista associado, guardando, protegendo e livrando de todo o mal e dando a prosperidade, a recompensa por investirem numa obra tão importante. Ser com todas estas pessoas, Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Amém e graças a Deus. Neste instante eu quero iniciar com você uma meditação bíblica. Vou ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aqui eu observo que Ezequiel teve um encontro com Deus, ou melhor dizendo, Deus teve um encontro com Ezequiel. Onde foi que Deus encontrou com Ezequiel? No meio dos cativos. Então não era um lugar bom. Próximo ao rio Quebar. Quando foi que Deus encontrou com Ezequiel? Ele anotou tudo. É sempre bom nós aprendermos a anotar aquelas datas importantes da nossa vida. Por exemplo, você sabe de cabeça, de cor e salteado, o dia que você o dia que você nasceu, por exemplo, o dia que você casou, o dia que seu filho ou filha nasceu. É assim, nós devemos guardar também as datas da nossa relação com Deus. No dia que aceitei Jesus como Salvador, no dia que eu fui batizado nas águas e no dia que eu fui ordenado ao diaconato, ao presbitério, ao pastorado, coisas assim. São importantes porque isso demonstra uma valorização daquilo que você conquista
na vida cristã. Nós precisamos valorizar a vida cristã. Afinal de contas, no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, aconteceram vários milagres na vida. O primeiro deles, você foi transformado numa nova criatura. Aliás, você deixou de ser criatura para ser filho de Deus. Por isso, Paulo disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esta nova criatura significa ser filho de Deus. No dia que você aceitou a Jesus como seu Salvador, os seus pecados foram perdoados. Tem coisa melhor do que isso? Saber que nossa culpa foi tirada, a condenação que pairava sobre nós foi vencida, os pecados foram perdoados e nós nos tornamos pessoas que têm a possibilidade de servir a Deus e entrar no céu quando chegar este momento? Outra coisa importante, no dia que você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo entrou no seu coração. A partir daí não é você mais sozinho, porque você deu vida àquilo que estava morto. É isso mesmo, porque muitas pessoas nascem, crescem, não buscam a Deus, talvez por não conhecê-lo, talvez por não ter tido a oportunidade de ouvir uma palavra que lhe dissesse a importância de ter um encontro com Deus, talvez por desinteresse até. Então, no lado espiritual está como que morto, seu espírito está um gigante adormecido. Mas no dia que você recebe Jesus como seu Salvador, este gigante que está dentro de você, mas que está adormecido, ele acorda, ele desperta. Então, a entrada do Espírito Santo na nossa vida, com o gesto importante, a decisão importante de receber Jesus como Salvador, é um fato importantíssimo na nossa vida. Por isso é bom nós sabermos o dia que nós encontramos com Cristo e recebemos a Jesus como nosso Salvador. Mas depois tem o dia do batismo. O dia do batismo é uma data importantíssima, porque foi o momento em que você assumiu um compromisso público. Você diante da igreja, diante da família, diante dos amigos, diante da sociedade, diante de tudo que você possa imaginar, você se identificou com Cristo, mergulhando nas águas, identificando com Jesus na sua morte, e saiu das águas identificando com Jesus na sua ressurreição. Este é um dos efeitos importantes do batismo, a nossa identificação com Cristo. Por isso, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Alguém vai dizer para você que batismo não tem nada a ver, é só um mergulho. Não, é muito mais do que isso. As coisas espirituais, elas passam pelas naturais, porque as espirituais nós não vemos com os olhos, nós não apalpamos com a mão. Mas Deus nos dá a oportunidade de viver coisas comuns, aparentemente comuns, para identificar com as coisas espirituais. Veja, Jesus é comparado como o Cordeiro de Deus. Mas no passado as pessoas matavam o cordeiro, derramavam o sangue para que ele pudesse aspergir sobre a sua própria vida, ou num gesto feito no tabernáculo para apagar os seus pecados. E Jesus é o cordeiro que morreu na cruz, derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, são datas importantíssimas, e aqui Ezequiel dá valor a isso. Ele disse, olha, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, estando eu no meio dos cativos. E o que aconteceu? Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aquele dia que você recebeu Cristo como Salvador, os céus se abriram sobre a tua vida. A partir dali, você tem canal direto com Deus. Você tem oportunidade de falar diretamente com Deus. Porque até então, você pensava que para falar com Deus tinha que ser através de Maria, através de Pedro, através de João, através de outros. Aí você recebeu Jesus como Salvador, você viu abrir um caminho que te leva ao trono de Deus, aí você diz, agora, em nome de Jesus, eu posso falar diretamente com Deus. E Ezequiel está valorizando isso. E você vai observar que, através de Ezequiel, nós precisamos, ou nós podemos encontrar lições importantíssimas para o nosso crescimento, para a consolidação do nosso compromisso com Deus, para que vivamos uma vida onde Deus possa dizer, este é meu filho que me agrada, este é meu filho que me honra, este é meu filho que eu salvei e agora me serve com alegria. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar vários personagens importantes na história, como, vamos lembrar de alguns, né? Como Noé, fez uma grande obra, Deus o chamou.
Abraão, chamado por Deus, fez uma grande obra. Davi, chamado por Deus, fez uma grande obra. Isaías, chamado por Deus, fez uma grande obra. Pulando para o Novo Testamento, você vai encontrar Pedro, chamado por Jesus, fez uma grande obra. Paulo, chamado por Jesus, fez uma grande obra. E cada um no transcorrer da história, eu poderia lembrar de nomes como John Wesley, como George Whitefield e tantos outros chamados por Deus e que fizeram uma grande obra. Agora, mais recente, Billy Graham, por exemplo, tornou-se o apóstolo importante do século XX. E agora, neste tempo, eu poderia lembrar de alguns que estão aí vivos, mas que estão fazendo uma grande obra para o Senhor, todos chamados por Deus. Porque Deus continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como no passado longínquo, ele chamou lá um Enoque, chamou um Noé, chamou um Abraão, chamou um Davi, chamou um Isaías, chamou um Gideão e assim por diante. Depois, no Novo Testamento, chamou um Pedro, chamou um João, chamou um Paulo, e no transcorrer da história continuou chamando Moody e outros mais. Ele continua chamando pessoas, porque ele é o mesmo. E cada um de nós precisamos entender que no dia que nós encontramos Cristo foi o chamado de Deus para a nossa vida, para que nós pudéssemos começar a trabalhar no sentido de mudar de nível. Porque na hora que você confessa Cristo como seu Salvador, você já começou a mudar de nível. Deixou de ser criatura, que já era um privilégio ser uma criatura de Deus, mas passou a ser algo maior. Você passou a ser um filho de Deus. Como filho de Deus, você pode ser chamado ao santo ministério, subiu de nível. Como servo de Deus, você pode ser um ministro de louvor, pode tocar um instrumento na casa do Senhor, pode ser um evangelista, pode ser uma testemunha viva de Cristo, subindo de nível. Nós precisamos de entender isso. Vamos olhar, mesmo no livro de Ezequiel, no capítulo 47, uma mudança de nível que Ezequiel teve a oportunidade de ver acontecendo. Quando ele diz que está no templo, vê uma fonte jorrando de água, e aí Deus fala que ele tem que entrar nesta água e molhar os seus pés. Ele está num nível. Depois ele continua caminhando e a água chega nos joelhos. Continua caminhando, a água chega nos lombos. Continua caminhando, a água chega nos ombros. Continua caminhando, aí não tem mais como manter-se de pé. Ele tem que nadar, porque são águas profundas. Isso aí é uma mudança de nível que acontece na vida de todo aquele que assume um compromisso com Deus. Eu pergunto a você, você tem mudado de nível? Ou você tem parado no meio da caminhada? Esse é um grande perigo. Ou você tem desistido da caminhada? O outro grande perigo. Nós começamos a caminhada com Cristo e não podemos parar. Lembra quando Ló, você lembra, sobrinho de Abraão, ele estava em Sodoma. Sodoma foi destruído, mas antes de ser destruída, Deus mandou o anjo na casa de Ló e disse, tira Ló com a família de lá. Aí o anjo chegou na casa de Ló, chamou a esposa de Ló, chamou as filhas de Ló, pegou nas mãos deles e disse, olha, nós vamos pegar o caminho da montanha, o caminho da campina, e não podemos olhar para trás, porque na vida cristã você só olha para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cristo é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Mas no meio da caminhada, onde não podiam parar, a mulher de Ló olha para trás. E o que acontece com ela? Vira uma estátua. Tem muito cristão que já virou estátua, ou seja, ele parou na caminhada, não cresce mais, não alegra mais, não é tocado mais por Deus. É uma pessoa que está no meio da caminhada parado, perdeu a sensibilidade cristã, já não tem mais prazer de ir à igreja, já não tem mais prazer de cultuar o nome do Senhor, já não tem mais prazer de contribuir com a obra de Deus, já não tem mais prazer de falar de Cristo com alguém, virou estátua, como a mulher de Ló. E o anjo continua dizendo para Ló, não para, olha para frente, vamos em frente, porque a caminhada da vida cristã é sempre olhando para frente, subindo de nível a cada dia. Nós não podemos parar, porque, veja, o Ezequiel tem a visão da água nos artelhos, da água nos joelhos, da água nos lombos, da água no pescoço, da água profunda que tinha que nadar. Assim deve ser a nossa vida com Deus, cada dia alcançando um nível maior, cada dia crescendo um pouco. Por isso nós devemos ler a Bíblia,
estudar a Bíblia, e é importante que cada um faça algum curso de teologia, daqueles cursos que realmente ensina a Bíblia Sagrada, que não desvia a sua mente para filosofias ou coisas parecidas, apesar de estudar filosofias, estudar essas coisas, mas você tem como ponto central a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, esse livro perfeito, glorioso. Porque nós precisamos de ir pulando de nível em nível, sempre chegando mais perto de Deus. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você, do jeito que está, começa agora a sua caminhada. Primeiro, confessa Jesus como Salvador, arrepende dos seus pecados, sinta o agir de Deus na tua vida e comece a frequentar a igreja. Ali você vai passar pelo batismo e você vai subindo de nível e subindo de nível. É sempre importante nós entendermos que a vida cristã não é estático. Ou seja, eu aceitei Jesus há 50 anos, estou satisfeito, feliz, cruzo os braços, estou esperando Jesus voltar. Não, nós não esperamos Jesus voltar sentado. Nós não esperamos Jesus voltar parado. Nós não esperamos Jesus voltar de braços cruzados, porque nós não podemos querer ir sozinho para lá. Por isso nós vamos frequentando a igreja, vamos testemunhando de Cristo, vamos cooperando na obra, vamos fazendo alguma coisa para que através de nós alguém possa também começar a mudar de nível. Eu pergunto, a que nível você está na vida cristã? Alguns pararam no meio da caminhada, corre o risco de, como a mulher de Ló, tornar-se numa estátua. Outros desistiram da caminhada, como tantos outros já fizeram, e desistindo da caminhada, como Judas, por exemplo. Aí desistiu da caminhada, está pronto para fazer qualquer coisa, como Judas, trair Cristo e coisa parecida. O fim dele foi trágico. O fim da mulher de Ló foi trágico. Por quê? O primeiro, porque parou na caminhada. O segundo, porque resolveu tomar outro rumo na caminhada. Então nós precisamos entender que existe um caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem a Deus senão por mim. Entra no caminho e nunca saia dele, mas não pode parar também. Procura crescer, procura desenvolver, vamos mudar de nível. Não fica satisfeito só com as águas nos pés. É necessário caminhar em frente, porque tem águas profundas pela frente. E quanto mais profunda for a água, mais o seu nível vai aumentar. O nível de sua vida com Deus vai crescer e você só vai desfrutar de coisas boas, preciosas e gloriosas. A caminhada com Cristo é isso. Então, Ezequiel foi chamado no meio do cativeiro, no meio dos cativos. Seria, por certo, uma hora difícil na vida dele, porque Deus está chamando cada um. Deus chama um que está debaixo do carvalhais, Deus chama um que está debaixo de uma figueira, Deus chama outro que está assentado em algum lugar, como Mateus na coletoria. Deus está chamando. Alguns estão num lugar privilegiado, como Mateus, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, estava ali trabalhando. Jesus disse: olha, deixa tudo e me siga. Outros estavam na pior, estavam na dificuldade, como Gideão, por exemplo, está malhando o seu trigo escondido porque os inimigos o ameaçavam. E Deus o chamou e Gideão deixou tudo para trás e foi fazer história com Deus, porque ali era a oportunidade para ele mudar de nível. E nós precisamos entender que Deus continua dando a cada um dos seus filhos e filhas a oportunidade de mudar de nível. Então, Ezequiel foi chamado no cativo, no meio dos cativos, e começou a mudar de nível. E a experiência de Ezequiel foi só crescendo. Quantas visões Ezequiel teve, quantas experiências Ezequiel alcançou, porque foi mudando de nível. Nós, quando não acomodamos com aquilo que já alcançamos, começamos a mudar de nível. Tem muita gente que diz: olha, no passado eu cantava, no passado eu orava, no passado eu ia para as vigílias, no passado eu lia mais a Bíblia, no passado fazia isso e parou, por quê? Nós não podemos parar, nós temos que continuar subindo de nível. Nós temos que dizer: hoje eu sou mais crente do que era no passado. Hoje eu sou mais ativo na igreja do que era no passado. Hoje eu faço mais para Deus do que eu fazia no passado. Aí está dentro do propósito de Deus. Veja, Ezequiel viu a fonte de águas e começou a experimentar. As águas davam só nos pés. Ele disse: não, eu posso andar mais um pouco porque eu quero subir de nível. As águas alcançaram os seus joelhos. Eu posso caminhar mais um pouco porque eu quero subir ainda mais de nível. A água deu na sua cintura. Ele disse: não, eu posso caminhar
caminhar mais um pouco, porque eu quero mudar de nível. E aí a água veio ao seu pescoço, chegou na sua boca, e ele começou, se ficasse ali do jeito que estava, ia afogar de tantas coisas boas na vida dele. Ele disse, agora eu tenho que nadar. E ele nadou nas águas para que ele pudesse continuar crescendo e desenvolvendo o seu nível de relacionamento com Deus. Que você seja alguém assim. Eu não sei se você está no meio dos cativos, não sei se você é um dos cativos, mas uma coisa eu sei, o Deus que chamou Ezequiel é o Deus que está chamando você, e uma vida longa, com vários níveis a ser alcançados, te esperam pela frente. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Abra seu coração, eu vou aqui ungir a minha mão e quero orar com você e orar por você. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é na autoridade, no poder e na unção do nome de Jesus, que nesta hora eu clamo a Ti, a favor de todas as pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor, por todas as pessoas que estão orando comigo, que o Senhor possa sondar os corações, ver suas demandas, necessidades e dificuldades. Se alguém está parado na caminhada, que o Senhor possa dar a ele agora uma unção nova, para ele tomar uma atitude e prosseguir nesta caminhada e nunca mais parar. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas. Abençoa aquele que agora está tomando a decisão de entregar o seu coração para Jesus, para que ele possa, ao iniciar esta caminhada, ver que tem uma longa caminhada pela frente, mas nessa longa caminhada que está sinalizada pelas tuas bênçãos, será sempre uma caminhada vitoriosa e feliz. Ser como todas estas pessoas, Pai, manifestando sobre elas o teu poder e a tua graça. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Se Deus nos permitir, na segunda-feira estaremos outra vez aqui para falarmos de Cristo, para anunciarmos as bênçãos de Deus e anunciar o salmo de campanha da semana. Fica com Deus e diga comigo: a vitória é nossa no sangue de Jesus.